sejam bem-vindos a mais um Adit Talks. Meu nome é João Jorge, Head de Comunicação da Adit Brasil. E estou aqui com o Rony Stefano, que é diretor financeiro da Adit Brasil e CEO da Aldar. E Ana Bizelli, que é da Resorts Brasil. Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo ótimo, obrigada pelo convite. Gratidão. Nós que agradecemos. A gente quer bater um papo hoje aqui, falar um pouco do Turistec, né? E como representa a Adit agora que ingressou nesse modelo, querendo alcançar novos objetivos e acelerar esse processo da inteligência de dados, né? E se aproximar de uma comunidade como essa é muito importante para uma instituição como a Adit, que já tem 15 anos à frente de um segmento de imobiliário, né? Tipo, imobiliário e turístico, para o desenvolvimento desse setor. E aí, esse bate-papo ele é mais para a gente conseguir compreender em que momento estamos, para onde vamos e quais são as consequências dessa grande ambição. Então, eu peço que vocês se apresentem um pouco e a gente começar a esse papo, né? Bom, deveria ser primeiro as damas, mas vou eu organizar. Eu sou o Rony Stefano, sou diretor financeiro da Adit, cargo que eu estou aqui há uns 4 anos. Agora acabamos de ser reeleitos para mais 2 anos, estou muito feliz em continuar fazendo parte da diretoria e ajudando a associação no que é possível. A Adit também sou CEO da Aldar, que é uma empresa de tecnologia para hospitalidade e inovação. E nossa parte aqui na Adit, eu tenho paixão pela essa associação, porque para mim é a mais empreendedora das associações do Brasil. É o lugar para se estar de networking, aprendizagem, saber o que está acontecendo, atualização. E a gente vem inovando, que acho que esse papo aqui é sobre inovação. A Adit vem inovando, se pegar todos esses anos, a Adit hoje tem 17 anos, e nos últimos anos a gente vem crescendo muito. Durante o Covid, como o mercado todo ficou em crise, nós acabamos crescendo. As pessoas viram mais e mais valor na nossa associação, a gente cresceu bastante. E nesse crescimento, acabaram vindo as dores de crescimento, né? Como é que a gente consegue atender os nossos associados com a mesma qualidade, entregando o mesmo networking, o mesmo aprendizado. E isso foi uma inovação aqui dentro da Adit. A gente agora criou essas comunidades, que foi uma grande inovação, comunidades tanto do ponto de vista horizontal como verticais, horizontal em cada um dos segmentos que a gente atua, seja como nessa conferência aqui, de multipropriedade, seja no segmento de arquitetura, seja no segmento de comunidades planejadas, Imobitur, imobiliário turístico. Então, a gente hoje tem uma série de comunidades formada por especialistas de cada área, e assim a gente continua crescendo em cada uma dessas áreas. E do ponto de vista do ponto de vista vertical, horizontal, a gente criou algumas comunidades muito interessantes. Por exemplo, a Adit Mulher. Até a gente já teve alguns papos no passado sobre sustentabilidade, né? E a gente quis evoluir isso na Adit. Eu e a Ana, a gente conversou sobre isso um tempo atrás, no jantar da Adit, né? Sim. E a gente criou, então, a Adit Mulher, a gente criou uma comunidade de inovação aqui dentro, e estamos agora montando uma de sustentabilidade também. E com isso a gente vem evoluindo. E, vou dizer, a cerejinha do bolo, onde acho que agora tudo vai acontecer do ponto de vista mais claro para os associados, é o Turistec Hub, que a Adit é um dos fundadores, né, junto com a Resorts Brasil, a Lagev, Brastoa, a Embratur e a Bifly, né? Então, lá a Ana vai conversar, vai explicar um pouco melhor sobre o Turistec, mas a gente vê que o setor de turismo está muito carente de inovação.
E a gente, como a DIT, está muito feliz de poder participar, ajudar e convida todos os associados a virem com a gente participar. Bom, boa tarde. Eu represento a Resorts Brasil, presidente executiva da Resorts Brasil, e queria falar um pouquinho da Resorts Brasil para depois entrar no tema da inovação. A Resorts Brasil é uma associação de nicho, né, de segmento, que trabalha... Hoje nós temos 66 resorts espalhados aí nas 5 regiões do país, que representa mais ou menos uns 20 mil quartos. E a Resorts tem, da mesma maneira aí como a DIT, tem focos de atuação e também tem aspectos que são mais transversais dentro desses pilares, né? Então, o primeiro grande pilar é representar e engajar, que tem a ver com advocacy, né? A relação com o governo federal, com o legislativo. Então, a gente tem uma atuação hoje bastante estruturada nessa temática. Depois, a gente trabalha o eixo sensibilizar o olhar, onde a gente apresenta não só a nossa relevância para o setor como um todo e para o governo, enfim, mostrando a dimensão e impacto de um resort na sua localidade, mas também, né, nesse pilar a gente tenta, muitas vezes, trazer temas que são relevantes para os nossos associados, ou seja, sensibilizar o olhar do nosso associado para alguns temas. E um deles é sustentabilidade e também inovação. E foi a partir até de iniciativas que nós fizemos dentro desse eixo que a gente entendeu que a gente precisava ir além, né? A gente trabalhou a pauta de inovação dentro de eventos, discussões de grupos específicos como comunidades e tal, mas a gente precisava ir além para conseguir fazer uma transformação relevante. O terceiro pilar a gente chama de refletir para transformar, que também a gente trabalha com uma lógica parecida de eventos, comunidades, onde a gente procura reunir pessoas para buscar novas soluções, e aí isso passa pelo comercial, por operações, por recursos humanos, enfim, nas diversas comunidades também de profissionais que atuam no nosso setor. E os dois temas que são transversais nesses nesses 3 pilares são inovação e sustentabilidade. Sustentabilidade, a gente vem atuando numa relação com o cliente para entender hoje como que a gente faz uma transformação em todos os aspectos da sustentabilidade, que é algo bastante distante ainda, né, da realidade brasileira, mas que a gente entende que a gente tem que começar. Então, a gente tem, de alguma forma, orientado o nosso associado nesse sentido e compartilhado novas soluções. E no tema da inovação, a gente, o primeiro passo que a gente deu foi a criação de um livro, junto com o Centro de Estudo de Marketing Digital da FGV, onde a gente trouxe 24 especialistas para refletir sobre as transformações que vinham acontecendo no setor. Esse livro foi lançado ano passado, e um dos capítulos que a gente trouxe, que a gente trabalhou dentro desse livro, era o tema da inovação aberta e o Turistec como uma solução para a gente evoluir nessa agenda. E aí, depois de feito isso, a gente entendeu, bom, agora a gente faz... Qual que é o próximo passo, né? Então, aí falando só de uma inspiração que a gente teve, né, no eixo RE, né, que é de representar e engajar, a gente teve a oportunidade na pandemia de perceber que a maior fragilidade do setor é também a nossa maior fortaleza, que é justamente a força de várias associações, se bem coordenada, pode fazer uma grande diferença. E a gente tem um reflexo concreto disso, que são os resultados das negociações, das conversas que aconteceram durante a pandemia. Então, foi inspirado na pasta política que a gente entendeu que o Turistec só seria uma realidade se a gente fizesse isso junto com as outras associações. Então, junto com o Eduardo Lorea, que é o CEO da Numeric, que é uma empresa especializada em inovação aberta e sustentabilidade, a gente começou a desenhar o que poderia ser esse hub de inovação e convidar especialmente as associações que a gente admira, como a DIT. Falou, bom, vamos construir essa história junto com associações que a gente já se identifica, a gente entende o modelo de trabalho deles, se identifica também com a maneira como eles conduzem de forma profissional o seu dia a dia. E vamos apresentar para ver se outras associações que são
do nosso setor e que tem uma característica parecida se envolveriam num projeto desse. E, a partir daí, a gente começou a angariar aí outras associações que tinham também o tema da inovação como algo importante e queriam buscar uma maneira de desenvolver isso juntos. E foi assim que surgiu o Turistec Hub. E hoje, basicamente, acho que todas as associações de turismo com Embratur fazem parte do... A gente tem os vários elos, né? A gente tem desenvolvimento, né, a partir da DIT, de imobiliário turístico. A gente tem produto, propriamente operações, representado pela Resorts Brasil. A gente tem quem representa o setor de eventos corporativo, com a Alagev, e a gente tem quem representa o segmento de lazer, com a Brastoa, e a gente tem Embratur, que representa o mercado internacional, e a Bifly, que, de alguma forma ou de outra, está inserida em quase todos os subsegmentos, né? Eu vou dar o meu testemunho, né? Porque eu fui numa das empresas que eu investi, eu participei de uma dessas acelerações que esse facilitador que foi contratado, que é a Numeric, o Eduardo, ele coordenou, e eu posso dizer que fez toda a diferença no meu desenvolvimento dessa empresa, relacionamentos, etc., ter participado de uma dessas competições. Inclusive estava envolvido com as Nações Unidas e o Ministério do Turismo, e a partir daí as coisas andaram muito mais rápido. Então, do ponto de vista do empreendedor que tem uma solução inovadora para o segmento de turismo, não existe outro lugar para ele buscar se desenvolver do que o Turistec Hub. Porque aqui todos os potenciais investidores, clientes, fornecedores dele estão envolvidos de alguma forma, né? Então o Turistec Hub, ele de fato, ele concentra pelos mantenedores a força para que os empreendedores possam buscar conexões com esse segmento. Perfeito. Seria isso? O objetivo central, né, do Turistec Hub é a gente trabalhar a competitividade e a sustentabilidade dos negócios, né, do setor. E a gente reúne, sim, o demandante de inovação, que somos nós. Então, nós que representamos o setor produtivo do turismo, demandamos inovações em alguns aspectos. A gente selecionou um foco para 2023 que a gente já vai falar. E, a partir dessa demanda, a gente movimenta a oferta, as soluções, né, seja as startups e tal, para tentar responder a esses desafios. Uhum. E então tem vários programas que vão acontecer ao longo do ano com o objetivo de responder a esse desafio que foi identificado como prioritário para 2023. Tem uma sede física, né? O Turistec fica no Cubo do Itaú, que fica em São Paulo. Porém, vão ter algumas atividades que vão acontecer também na modalidade à distância, virtual, mas a gente tem um espaço do Turistec Hub em São Paulo. Interessante, porque a maioria das startups hoje, elas sofrem da falta de investimento. Inclusive, nesse último ano, foi o maior déficit das startups em aquisição de Series A, por exemplo. Então, não se tem uma oferta tão em larga escala como se tinha há 10 anos atrás. E um segmento carente de inovação, na constância, é um ambiente muito fértil para a iniciativa. Exato. Né? E também, na medida que a gente está junto, nós, né, setor produtivo, estamos juntos, identificando uma oportunidade para essas startups oferecerem soluções, se a gente é muito fragmentado. Então, você pega a hotelaria, a gente praticamente, 90% dos hotéis ou 70% dos quartos de hotel tem a ver com hotelaria independente. Ou seja, uma solução, para ela atingir a escala, ela tem que ir praticamente um a um, né? Então, quando você tem um ambiente onde você concentra a grande parte do setor produtivo e busca identificar essa oportunidade, a gente passa a ser mais interessante para essas soluções prestar atenção num segmento como o nosso, que representa 8% do PIB, por exemplo. E não só do ponto de vista de investimentos, né? Eu acho que falta... Depende de qual estágio de cada startup, a gente pode falar melhor sobre isso, mas precisa de um pouco de estrutura, precisa de um pouco de orientação.
E com a gente ele vai ter uma mentoria, a gente vai estruturar provas de conceito, por exemplo, que é meio que um teste no ambiente controlado antes de você lançar, né? E tem, por exemplo, a gente tem hoje uma das maiores agências de turismo e investidores no setor de turismo do Brasil, que é a Bify, que eles estão trabalhando com Corporate Venture Capital. Ou seja, pegar essas startups que têm um determinado tamanho, nem muito grandes, nem muito pequenas, e eles já investem nessa startup e colocam elas para operar num ambiente profissional e de alta capacidade, né? Então, assim, elas conseguem crescer muito rapidamente. Então, tem uma grande vantagem para as startups, mas, sobretudo, tem uma grande vantagem para o setor como um todo, porque a gente está acelerando o desenvolvimento de novas tecnologias, a gente está inovando já num dos maiores players do setor. Então, a gente convida outras empresas, que não só a Bify, né, que queiram hoje se aproveitar dessa oportunidade de ter acesso a startups, a ideias, a pessoas muito capacitadas a entrar com a gente no Hub. Aqui a gente tem na Adit nossas centenas de associados, e acho que várias empresas que estão aqui, além, não só as grandes, tá? Mas tem empresas médias e pequenas. Eu acho que é um ambiente magnífico para você participar, dizer o que você está buscando, e também como a gente, como a Adit, como Resorts Brasil, a gente vai ter acesso a essas startups. Nas apresentações dessas startups, elas vão estar disponíveis para que as pessoas conversem com elas e eventualmente podem fazer um investimento ou se aconselhem com as startups. Parênteses, né? A gente tem aí vários casos, eu vou até falar amanhã na minha apresentação, aí você pega aí uma Kodak da vida que não acreditou que o digital ia de alguma forma substituir e a Kodak faliu, né? Agora voltou digitalmente, né? Eu posso contar outras várias histórias. Então, assim, é um setor muito antigo, é um setor com muito pouca inovação na sua base e muito atacado por essas novas ideias. A gente pode comentar do Booking.com, do Airbnb, que o Airbnb trouxe para a competição vários players que os hotéis não pensavam que seriam competidores, que são os apartamentos individuais. E o Booking.com cobra de 13% a 18%, ou seja, 1 em cada 6 quartos do mundo que ele vende, sem ter quarto nenhum, ele ganha receita. Então, isso sem falar passagens aéreas, o online. Então, o online e a inovação tirou muita margem dos players estabelecidos. E se esses players estabelecidos eles não se movimentarem, dificilmente alguns deles vão existir. Eu conto uma história rapidamente aqui. Eu vim para cá com desenvolvedor de Congonhas e eu fiz por reconhecimento facial o meu check-in. Eu entrei no aeroporto com reconhecimento facial e entrei no avião com reconhecimento facial, né? Só que eu cheguei no hotel aqui, eu tive que pegar uma fila imensa, me deram um cartão. Depois de um tempo, que eu preenchi tudo de novo aquilo que eu já tinha preenchido e o cartão não funcionou, né? Então, enquanto as empresas aéreas estão indo para inovação, os hoteleiros continuam na idade da pedra, né? Se eles não fizerem alguma coisa, assim, o preço fica mais caro, o hóspede não quer ficar, o pessoal vai para uma outra forma de hospedagem, né? Então, isso é só um ponto, a gente pode contar vários outros aqui, né? Não, o Turistec Hub é um caminho interessante porque trabalha com a lógica da inovação aberta. Então, não é você convidar as empresas a terem um departamento de inovação, onde ele vai ter que contratar toda uma estrutura de pesquisa e desenvolvimento, com cientistas e tal, que, de alguma forma, não cabe no orçamento das empresas, né? Agora, o Turistec Hub é uma solução absolutamente acessível e que torna também o processo de inovação, além de acessível, ágil, né? Porque, na medida que você faz a inovação aberta, você consegue acelerar o processo
de solução, né? De trazer soluções para o mercado. Então, eu acho que é um caminho bastante interessante e necessário, como o Rony coloca aqui, de que realmente a gente precisa encarar e investir, né, energia ao mesmo tempo com o nosso time, com as empresas, não só dos resorts, né, dos produtos turísticos hoteleiros. Então, a gente também convidou o pessoal de parques e atrações turísticas para fazer parte. Possivelmente, eles vão estar conosco ainda esse ano. E a ideia é justamente colocar a inovação no centro da discussão dos produtos turísticos hoteleiros. Acho que a inovação, Alberta, é fundamental, né? Eu escrevi um artigo essa semana e publiquei para o pessoal da DIT, assim, inovação você não vai numa loja e compra. A inovação é um estado de espírito ali, né? E quanto mais estabelecido a empresa tiver, a pessoa tiver, menos ela vai querer inovar. E quando ela menos espera, o negócio Pivota. Passou, né? E tem um outro ponto importante também, que as empresas grandes, eventualmente elas resolvem que vão inovar, mas elas não sabem, por exemplo, como tratar uma startup, né? Que é um bebê assim, você pega um bebê, um idoso que nunca teve filho, aí fala, tem que amamentar, o idoso vai ficar olhando lá e mata a criança, né? Isso já aconteceu comigo, inclusive, né? Então, mas não com a criança, né? Não com a criança, graças a Deus. Mas com a startup sofreu, graças a Deus, estão todos bem no momento, né? Então, assim, é muito mais fácil, eu vou dizer do ponto de vista de risco, porque eu sou um cara financeiro, eu meço o risco sempre. É muito menos arriscado para os nossos membros associados participarem da inovação via o Turistec Hub do que inventarem de contratar profissionais e amanhã eu vou fazer. E, entendeu? A chance de dar errado é muito alta. Uma coisa que me chama a atenção e traz até uma certa empolgação, né? Porque o Turistec Hub, aparentemente, ele faz com que os empreendedores, né, as startups, elas consigam testar um MVP com o mínimo de risco, porque você tem um background de conhecimento dos mantenedores, dos associados, das empresas do segmento. Exato. Então, se torna um ambiente, um ecossistema muito à frente de qualquer outro do segmento, como outros hubs em estados, porque você já tem um demandante ali implícito e automaticamente a aplicação desse MVP. Exato, essa é a ideia. É isso que a gente espera, que a gente consiga acelerar e deixar ele mais acessível também para a startup, né? De como ele vai testar a solução dele. E dentro do roadmap de vocês, o que é que está previsto para as próximas etapas? Legal. Bom, a primeira etapa foi a gente teve que identificar o nosso principal desafio do ano. Então, cada participante, cada membro fundador tem uma lógica, né? E a gente tentou compor, né? Então, por exemplo, no caso das associações, que a gente tem um desafio coletivo para vencer, a gente identificou hoje como desafio principal pessoas, tudo ligado a pessoas, a mão de obra, a colaborador. E agora a gente vai colocar um zoom em que aspecto realmente a gente gostaria de trabalhar. Um dos pontos que possivelmente a gente vai trabalhar é o tema da atratividade da mão de obra para o nosso setor, né? Então, que soluções hoje a gente pode encontrar para trabalhar o tema da atratividade? Outro poderia ser a retenção, outro poderia ser a qualificação, enfim. Então, como a gente é intensivo em mão de obra, e esse talvez seja o principal valor agregado que a gente tem, né, dentro de um produto turístico, né, essa relação, como que a gente promove a experiência a partir das pessoas, a gente tem que cuidar bem das pessoas. Como que a gente pode fazer isso atraindo talentos para o nosso segmento? Hoje, o turismo, aí, a gente conversou também isso no lançamento do Hub, pega a participação do PIB aí, por volta de 10%, é muito aquém do que deveria ser num país com essa capacitação, né, para o turismo. A gente tem absolutamente um dos maiores países do mundo e, com certeza, o país mais bonito do mundo. Mas onde que está? Tem uma série de bloqueios para que a gente consiga desenvolver isso.
impostos, etc, etc. A gente identificou o que a gente pode, o que está eventualmente ao nosso alcance, né? Uma das coisas que está ao nosso alcance é tentar qualificar ou desenvolver formas de ter uma mão de obra mais capacitada. O turismo emprega muita gente, né? Não só o trabalhador direto ali do hotel, do resort, mas toda aquela cadeia em volta, restaurantes, prestadores de serviço, operadores turísticos, táxis, etc, 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 né? Ainda mais o turismo externo do Brasil é irrelevante. O número de turistas do exterior que vem para cá é irrelevante. 5%, né? É irrelevante. Então, se a gente melhorar, né, eu penso o seguinte, as pessoas, elas são parte do produto do turismo. Exato. Né, que a gente já conversado. Não é uma indústria que eu estou fazendo um celular, vou melhorar meu produto, vou investir numa máquina. Qual que é a máquina do turismo? São as pessoas. Né? A gente está aqui num resort, por exemplo, que está isolado. Eles tiveram que trazer as pessoas para cá, treinar as pessoas, dar condições para essas pessoas, mas ainda é muito falho. Eu não vejo a pessoa, por exemplo, recepcionista de hotel. Nasci, o que você quer ser quando crescer? Recepcionista de hotel. Astronauta, essas coisas, músico, etc. Mas eu acho que a gente tem que requalificar as profissões, torná-las mais atrativas para as pessoas, de alguma forma, valorizar o profissional do turismo, porque é muito mal pago também, né, no geral. E aí, nesse aspecto, só recapitulando a pergunta, né, que ele queria saber quais eram os nossos próximos passos, né? Então, o desafio, como o Rony falou, das pessoas é evidente, né? Fica claro, assim, e a gente depende das pessoas para a entrega da experiência. Então, hoje a gente já tem o tema, o principal tema. E aí, a partir daí, toda a agenda do Turistec Hub vai ser de como que a gente chama, né? A gente vai chamar as startups para tentar responder a este desafio. Depois tem uma prova de conceito. Depois a gente vai fazer um mapeamento de soluções, não só para o tema de pessoas, mas o que hoje tem disponível que responde aos desafios do nosso segmento. Depois a gente também vai fazer reportes relacionados a tendências, né, para o nosso segmento. Aí vão ter eventos de formação de líderes. Depois teremos um summit onde a gente vai trocar, assim como aqui, né, trocar as experiências, tanto de quem oferta a solução, com quem demanda soluções novas. Então, tem uma agenda, são 10 programas, 8, 10 programas que tentam acelerar o processo de inovação dentro do nosso setor. E, no final do dia, o que a gente quer é tornar o segmento mais competitivo, mais sustentável, para atrair mais investidores e mais pessoas talentosas para atuar no segmento de turismo. E não se atenha só, esse é o primeiro tema, né? Sim. A gente tem muito pela frente. Exato. Claro. Exato. Era preciso até, inclusive, muito mais espaço e tempo para poder desdobrar tantas iniciativas, né, que o Turistec proporciona. Mas aí é incrível. Inclusive, eu espero participar desses summits aí. Eu adoro, sou um entusiasta da tecnologia. Legal. E basicamente, é o futuro, né? Não tem como frear o progresso. Tipo, não existe. Quem faz isso está indo na contramão da própria existência, né? Perfeito. Então, eu acho incrível, maravilhoso. Agradeço, em nome da DIT, a presença de vocês. E, numa próxima oportunidade, vamos abrir mais esse espaço, né? Talvez num webinar ou alguma coisa do tipo, para a gente conseguir entrar em mais detalhes e desenvolver mais essa relação. Obrigada, João. Obrigada, Rony. Eu que agradeço e, novamente, estendo o convite para os nossos associados que quiserem participar. A gente está à disposição para explicar mais detalhes e eu tenho certeza que vale muito a pena. Sim, com certeza. E outros episódios como esse vocês acompanham no nosso canal do YouTube e também no Adit On Demand. Até a próxima.